e sai jogando. Lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Sabe de quem? Gabigol! É o nome da emoção! Gabigol! Você consegue dar tranquilidade dentro do vestiário. E olha, o Fla-Flu aconteceu na Neoquímica Arena, foi tão estranho, mas foi ótimo para o Fluminense que bateu o Flamengo por 1-0. Mais um Fla-Flu paulista, o terceiro da história. A Neoquímica Arena não escondeu suas origens, mas era uma espécie de casa rubro-negra no domingo. E logo aos 10 minutos, em contra-ataque rápido, Michael encontrou o Bruno Henrique livre e Marcos Felipe salvou o Fluminense. O tricolor, pressionado já que não vencia 4 rodadas, tinha dificuldades para ter a posse de bola. Mas quem tem Fred na área sempre levará perigo. A cabeçada veio no cruzamento de Egídio, Diego Alves fez enorme defesa. E Gustavo Henrique, por muito pouco, não abriu o placar de cabeça, bola no travessão. O segundo tempo começou e o Flamengo continuou em cima. Não poderia mais desperdiçar oportunidades. O técnico Roger Machado percebeu que a pontaria adversária já não era mais a mesma. Com isso, promoveu mudanças na equipe do Fluminense que foram cruciais para o resultado final da partida. Aos 20 minutos, Nenê e Luca entraram. Daí, minha gente, o experiente jogador lançou o companheiro em profundidade, que saiu de Diego Alves, mas chutou fraco. E outro que saiu do banco foi Luiz Henrique. Olha o que ele fez. E aos 41 minutos, André, de apenas 19 anos, entrou em campo para, aos 45, aproveitar a boa jogada de Luiz Henrique e marcar seu primeiro gol na equipe principal. Como diz o hino, vence o Fluminense, que precisava deste alívio. Meus times já foram criticados por jogar bem e não ganhar, né, e por ganhar sem jogar bem também. O torcedor, ele no primeiro resultado que você não conquista com seu time atuando bem, ele entende que está tudo certo. Mas depois do segundo ou terceiro sem jogar bem também, ou criando muito e não finalizando, nessa também vai haver a crítica. E o Rogério Ceni fez questão de destacar o número alto de desfalques que estão prejudicando todo o trabalho. Nós temos vários jogadores na seleção, esse é o 7º jogo que a gente faz com um elenco bem reduzido, curto. Nós jogávamos com 4-10 no meio, um foi embora, o outro teve uma lesão, os outros 2 estão na seleção. Muda bastante o sistema de jogo, mas eu vejo hoje um jogo no segundo tempo, o primeiro tempo bem superior e o segundo tempo, um segundo tempo equilibrado. Ai, gente, chegou o Ronaldo Giovanelli por aqui. Vamos falar, sim, do empate do meu Colorado com o Corinthians. Vamos falar mais do São Paulo, do Palmeiras que bateu o Sport. Agora, Denilson, ainda bem que o Palmeiras salvou o seu final de semana do coração, né? O Palmeiras tá tranquilo. Porque o Grêmio e São Paulo não ajudaram. O Grêmio mais ou menos. E como ele argumentou, olha só. Principalmente se tratando de Flamengo, né? A gente quer sempre estar vencendo. A gente nem faz conta se tem muitos jogadores fora, se tem muitos desfalques ou não. O Flamengo entra em campo sempre com o objetivo de vencer cada ponto que você deixa para trás, logicamente. Você vê que no ano passado nós ganhamos por 1 ponto, né? O campeonato só, né? Então, cada ponto que você deixa para trás, sem dúvida nenhuma, assim como cada vitória que você conquista, ela é muito importante. Infelizmente, nós dominamos o jogo mais uma vez, como a gente vem fazendo quase todas as partidas, sempre tocando muito bem a bola, chutando muito a gol, criando oportunidades. A bola não entra, no último minuto você, ou nos acréscimos, não sei exatamente qual minuto, mas nos acréscimos você acaba sofrendo. Eu treino bastante finalização e eu quero continuar sendo superior a todos os adversários que eu enfrente, independente do time que eu tenha. Quero continuar sendo propositivo, quero continuar tentando ter mais oportunidades, mais controle de jogo do que o adversário. E eu espero que, no momento correto, as finalizações que a gente cria, as chances que a gente cria, elas possam ser convertidas em gol.
Na tela, então, essa pedra no sapato rubro-negro, então. Nos últimos 14 encontros entre Flamengo e Fluminense, o Flamengo venceu 6, empates foram 4 e o Fluminense também venceu 4. Então, um confronto até equilibrado. Marra, não sei se a palavra é bravo, mas o que deu para sentir ali do Rogério Ceni, ele um pouco mais impaciente. Ali na hora de explicar, de argumentar, de falar um pouquinho do jogo, ele já meio tipo assim, sabe, já não querendo muito explicar e já falando, olha, é isso, tomara que uma hora a bola, isso tudo entre, que funcione, a gente tentou e sempre... Parece um tom mais de, gente, não tenho mais o que falar, é isso aqui, tô impaciente também, perdi, sei que vai vir em mim. Eu acho que ele estava impaciente mesmo, mas é o Rogério que a gente conhece desde sempre, né? O Rogério bravo com derrota, bravo com resultados. O Flamengo tem jogos a menos no campeonato, só que aos poucos isso vai acabando também, né? 7 jogos do campeonato, o Flamengo perdeu 3. Eu acho isso bastante estranho mesmo, não esperava por isso. Eu concordo que tem problemas, né? Que tem desfalques, tudo. Concordo que ontem teve para vencer o jogo, só que não venceu, né? E antes esse time fazia mais a diferença, agora faz menos. Essa é a sensação que eu tenho, é que aos poucos o trabalho dele vai ficando minado mesmo. E aí, sabe o que acontece? Eu acho que as respostas dele, acho que fazem sentido. Eu concordo com a maioria delas, né? A questão é que quando ele responde, assim, de maneira irônica algumas perguntas, eu não sei se essa resposta convence o torcedor, não convence o torcedor, mas ao mesmo tempo só aumenta a rejeição do torcedor com ele, que já é enorme, né? Então, acho que ele, nesse sentido, assim, acho que ele não se ajudou ali na entrevista, Prats. Que não deve ser fácil também, né, Prats? Ser bombardeado, mas também é o trabalho dele, né? Sim. A Mariana tocou em um ponto muito importante, porque é o seguinte, não tem simpatia de muitos torcedores com ele. A gente já conversou sobre isso em outros momentos aqui no Sport Center. Rogério Ceni, independentemente do que ele faça, das escolhas, das entrevistas, muitos não gostam dele. Aí é muito difícil, porque você é o seguinte, a sua tolerância, você não tem tolerância. Você entendeu? Você tem que ganhar, e mesmo ganhando, sempre vai ter algum senão. Por quê? Porque a figura não agrada muitos torcedores, porque a manifestação não agrada muitos torcedores, porque muitos torcedores eram contra a contratação dele, serão contra até ele sair. Então, assim, o Rogério Ceni sabe do local, obviamente, que ele está. O Rogério Ceni é muito vivido no futebol. Como treinador não tem tanto tempo de carreira, mas já viveu muita coisa, ganhou e perdeu muitas vezes. Então ele sabe disso, ele sabe que cada derrota do Flamengo, para ele é um peso muito grande. E cada vitória parece que é um alívio momentâneo, né? Então, assim, é muito difícil. Você vai ganhando, você ganha 10. Se perder a 11ª, as 10 que você ganhou talvez não sirvam para você ter algum tipo de simpatia, algum tipo de vida um pouco mais tranquila. Ele vai conviver com isso, a impressão que eu tenho, enquanto for técnico do Flamengo. Mas por isso que eu acho que ele não vai conviver por muito tempo. Porque eu não vejo não é uma situação confortável para ele, sabe? Ele é bom técnico, mas assim, é um peso muito grande para ele. Muito grande, porque nada que ele faz dá certo, nada, e ele é sempre culpado de tudo, errando ou acertando, ele é sempre na dele. Eu assim, tem um feeling aqui, Bruno, Mário, não sei. Diga. Não, alguém duvida que ainda em 2021 a gente vai ver o Rogério Ceni dirigindo São Paulo? Então, esse é o ponto que eu ia chegar. Se a gente tirar o São Paulo, né? O Rogério vai ter uma rejeição nos outros grandes clubes todos do futebol brasileiro. E ele vai ter que provar a cada dia. Verdade. Mesmo no Cruzeiro, naquela situação, ele chega meio que assim, salvador da pátria, porque o time tá mal, é preciso jogar, mas rapidamente também, em rede social, as pessoas já começaram a ficar mais do lado dos jogadores que decidiam os jogos. E a gente viu depois o que deu. E acho até que ele não teve culpa, tá? Ou teve pouca culpa do rebaixamento do Cruzeiro. Todos tiveram culpa, mas acho que ele teve menos culpa. Os jogadores muito mais, e a direção então, nossa, nem se fala. Mas se ele sair do Flamengo, e se ele for pro... Gente, isso é só hipótese, tá? Se ele for pro Fluminense, ele vai ter rejeição. Se ele for pro São Paulo, não preciso nem falar. Se ele for pro Atlético, ele vai ter rejeição. Se ele for pro Inter e pro Grêmio, ele vai ter rejeição. Por quê? Porque a história dele é totalmente ligada ao São Paulo. E ele vai ter sempre que provar um pouco mais.
E aí, Prates, também inverte a ordem, né? Porque eu fico pensando agora do lado do Rogério Ceni também. É claro que existe um descontentamento do torcedor, a direção também imagino que não esteja feliz, 100% feliz e plena, mas também para o treinador, para o Rogério Ceni chegar e falar, chega também, isso aqui, minha cabeça vai até aqui, minha carreira, eu não preciso disso, beijo, tchau, vou embora, porque aí começa a dar aquele problema de vestiário, a gente já vê ali essas falas que nós conversamos aqui de falar nome de jogador e tal, chega uma hora que pro treinador também não vale a pena. Não vale a pena a saúde, não vale a pena a briga, não vale a pena a dor de cabeça, a saúde mental, né, que pesa muito nessa hora. Tem tudo isso, né, Mariana? É porque a gente está falando também do Rogério Ceni trabalhando com o melhor elenco do país. Então, quer queira, quer não, é uma chance para a carreira dele, que é curta como treinador, que é muito importante. Ele vai pesar isso também. Olha, por mais que eu tenha uma rejeição gigante aqui, por mais que muitos rubro-negros não gostem de mim, por mais que alguns nunca vão gostar, bem ou mal, eu tenho uma chance de ganhar títulos que talvez eu não tenha em outro lugar. Tem isso também. Isso mexe com o orgulho da pessoa, isso mexe com a vaidade. Porque, bem ou mal, você pode ganhar de novo um Campeonato Brasileiro, pode ganhar uma Libertadores, que talvez você em outro lugar não tenha uma chance tão rápida de ganhar. Então, acho que ele vai pesar tudo isso, né? Ele sabe o seguinte, a antipatia por mim aqui de muita gente é enorme. Isso eu não vou mudar. Agora, se eu tiver bons resultados, gostando ou não de mim, eu vou estar na história. Eu ganhei um brasileiro pelo Flamengo como treinador, isso está na minha história. Eu ganhei talvez uma outra competição como treinador, já estou na história. Então, amanhã é o seguinte, eu não gosto do Rogério Ceni como treinador do Flamengo, mas... ele é o técnico campeão brasileiro. Eu não gosto do Rogério Ceni como treinador do Flamengo, mas ele pode ser o técnico campeão da Libertadores. Então, assim, isso mexe com a vaidade. E ele sabe que para a carreira dele, quanto mais títulos ele tiver com o elenco que ele tem no Flamengo, vai ser algo que é muito importante daqui em diante. A torcida fica doida com a história do Renato, certo? Alguém faria essa troca hoje? Vocês três aí, levanta a mão. Não. Quem faria a troca? Não faria. Não? Ninguém faria? Não. Não, Mário? Nossa, eu faria. Fácil. Agora, se você perguntar... Mariana falou não eu faria. Com o Jorge Jesus... A Mariana não me convenceu. Eu faria. Vem comigo, Mário. Eu estou aqui no time da apresentação, aqui, ó. Eu nunca vi um não sorrindo. Não, eu tô rindo... É que aqui o bom humor no Sport Center... Tá rindo de nervosa, é a minha vida. Gente... Não, eu falei não aqui porque não é meu papel aqui. Eu tô aqui só distribuindo pro Mário Marra e pro Rafa. É o seguinte, o Rogério... Gente, o Rogério não é culpa dele, mas eu não vejo como ele reverter essa situação. De ter um pouco da empatia e o trabalho caminhar normalmente como ele é capaz de fazer. Eu não vejo isso no Flamengo. Mas aí você pensa no Renato Gaúcho para ele chegar e ganhar o concurso de Miss Simpatia, ou que você também pensa no que ele pode fazer dentro de campo? As duas coisas. Eu acho que o Renato ele tem competência, ele é um cara que controlaria o elenco do Flamengo, algo que o Rogério nunca conseguiu, essa que é a verdade. É no carisma, e além do que, ele sabe... Ele sabe... Não é só com carisma, não. Não é só com carisma, mas ele controlaria de uma maneira que o Rogério nunca conseguiu e a torcida ficaria do lado dele. Algo que com o Rogério é impossível de enxergar. Nem com título a gente consegue ver isso. Eu acho que o Renato está mais preocupado com seleção peruana. Mas é muito mais difícil, né? Peraí, é uma informação. Aí pode ser. Não, eu não tenho. Aí pode ser. Não tem informação, mas eu acho que o Renato entende que, assim, se vagar lá em cima, se o Tite ficar de saco cheio, cansei disso aqui e tal, ele tá na fila. Olha, o assunto de Flamengo